Bom dia, turma 801 e turma 802. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gostaria que você, nesse momento, pegasse o seu caderno para estar fazendo as anotações juntinho comigo da nossa aula de hoje. Então, pega aí o seu caderno, turma 802, anota a data da nossa aula de hoje, dia 24 de agosto de 2020, e você, turma 801, nossa aula de hoje do dia 26 de agosto de 2020. Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade sobre Dom Pedro I, tá? Vamos estar estudando sobre a impopularidade de Dom Pedro I, tá? Essa impopularidade de Dom Pedro, ela veio através da brutal repreensão, tá? Da Confederação do Equador e contribuiu para derrubar a popularidade que Dom Pedro I tinha no início de seu governo. Além de autoritário, Dom Pedro I, ele mostrava-se incompetente para resolver a crise econômica financeira que o país estava atravessando. Ano após ano, a balança comercial brasileira apresentava-se negativa, ou seja, o valor gasto com as importações era maior do que o ganho com as exportações, tá? Então, como eu acabei de mencionar, né? Como eu coloquei aqui, por conta dessa repreensão, né? A Confederação do Equador, que nós falamos na aula passada, a República, ela criada por pernambucanos e apoiada também por revolucionários de vários estados nordestinos, né? Vai ser o momento em que Dom Pedro I vai perder o seu apoio popular. E, além disso, ele não vai ser, né, capaz de resolver a crise econômica financeira que estava acontecendo no Brasil. E aí, através dessa crise, essa balança comercial do país, ela vai se apresentar negativa, né? Qual o significado da balança comercial? A balança comercial, ela é justamente uma diferença entre o valor total das exportações e o valor total das importações que um país realiza no decorrer de um ano, tá? Então, aí essa balança, ela vai se encontrar sempre negativa. E isso vai significar, né, aí o valor que era gasto com as importações, que vai ser superior com as exportações. E com isso, Dom Pedro I, ele pedia empréstimos a bancos estrangeiros e emitia moeda para pagar as suas despesas. E isso gerou muita inflação. Então, com isso, né, os preços eles vão subir e a sua oposição ela vai aumentar, tá? E essas despesas, né, no governo de Dom Pedro I, vai gerar, como eu mencionei aqui, né, essa inflação. A inflação, tá, como eu coloquei aqui, é uma alta, né, generalizada dos preços. Os preços vão lá em cima. E conforme esse preço dos alimentos e aluguéis subia, a popularidade do imperador, né, Dom Pedro, diminuía. E foi então, no ano de 1829, tá? Como reflexo, né, da crise, o Banco do Brasil fundou na época de Dom João VI, tá? Fundado, né, nesse período, vai falir, tá? Banco do Brasil aí, ele vai falir em 1829, que foi criado na época de Dom João, né? Então, devido a esse processo que o Brasil vai passar nesse período, ele vai falir. E aí nós vamos ter outro acontecimento de grande importância, que é a Guerra da Cisplatina, que foi um conflito travado entre o Império do Brasil,
contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina, tá? A província Cisplatina, como eu acabei de mencionar para vocês, que é o atual Uruguai, ela havia sido anexada ao Brasil por Dom João VI, tá? Os cisplatinos, descendentes de indígenas e também de espanhóis, eles queriam libertar-se do Brasil. E em sua luta pela independência, eles conseguiram o apoio dos argentinos, que tinham interesse em dominar a região cisplatina. Com a ajuda dos argentinos, os cisplatinos, eles venceram a guerra contra os brasileiros e transformaram a Cisplatina em um país independente, chamado República do Uruguai. A guerra para impedir a independência da Cisplatina aumentou mais ainda as críticas a Dom Pedro I, tá? E aí nós temos também nesse mesmo período a sucessão do trono português, que veio, né, com a morte de Dom João VI, no ano de 1826, quando ele deixou o trono português para seu filho Dom Pedro I. Nesse momento, no entanto, tá, renunciou, tá, ele a ser rei de Portugal em favor de sua filha Dona Maria da Glória. Mas Dom Manuel, irmão de Dom Pedro I, deu um golpe e ocupou o trono da sobrinha, proclamando-se assim rei de Portugal. Dom Pedro I ele reagiu, preparando-se militarmente para reconquistar o trono português. Os políticos brasileiros o acusaram de estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que os do Brasil. E isso também aumentou a sua impopularidade, né? Então, na aula de hoje, nós observamos que a cada medida que Dom Pedro I vinha realizando a sua impopularidade no Brasil, ela foi aumentando, né? E a reação popular também, até que chegou o momento que ele vai precisar o quê? Abdicar do trono. Mas esse assunto nós veremos na nossa próxima aula. Agora aí no seu caderno, você vai pegar o seu livro também e vai responder as páginas 165, que é um dialogando, depois a página 169, que são atividades referentes ao assunto que nós acabamos de estudar, e a página 170 também. Você vai responder todas essas 3 páginas aí no seu caderno e vai lá entrar no espaço do Google Class e vai colocar lá as suas respostas para nós fazermos as correções, tá certo? Então, um beijo grande e até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.